Fala aí, vocês sejam todos muito bem-vindos ao Espaço Química e hoje nós vamos dar continuidade aí às nossas aulas de Química pré-ano 2020, beleza? Vamos começar assunto novo, começar resoluções de questões também. Então o que eu te indico aqui, o que eu te dou como instrução é ver essa videoaula várias vezes, pelo menos 2 vezes aí, porque o segredo aí tá na revisão, você vê o mesmo conteúdo repetidas vezes, várias vezes e fazer muitas questões. Então, aí tá o bizu aí para você chegar à tão sonhada aprovação. Então eu tô contigo rumo à sua aprovação. Tenho certeza que você vai detonar na sua prova. Então vem comigo que você vai detonar, você vai massacrar essa prova de química aí da EAN 2020. Então vamos lá para a mudança de estado físico, vamos arrasar, vamos aí, vem comigo que você vai conquistar a tua vaga, beleza? Vamos lá! Então vamos lá, galera, vamos dar início a mais uma aula, vamos começar com mudanças de estado físico e pode vir também com outro nome aí, mudanças de estado de agregação. Agregar significa o quê? Isso mesmo, agregar significa juntar. Então, veja que mudar de estado físico nada mais é que uma transformação física, porque você não tem a formação de uma nova substância. É a mesma substância, só muda aí o estado de agregação. É justamente a questão da união, da unificação, da junção, tá? Da junção das partículas. Em alguns pontos, as partículas estarão bem próximas uma das outras, aí nós temos o estado sólido. Em algumas situações estarão um pouco mais afastadas, aí nós temos o estado líquido. E mais afastadas ainda, nós temos aí o estado gasoso. Isso mesmo, professor, porque o senhor me falou isso antes, meu bebê lindo. Isso você já viu na aula passada, eu já expliquei isso na aula passada, beleza? Então vamos lá. Então você sabe que a matéria ela se apresenta em quê? Em 3 diferentes estados físicos. Quais são? O estado sólido, tá? Sólido, líquido e gasoso, tá? Estado sólido, líquido e gasoso. O processo de transformação em que uma substância no estado sólido passa para o estado líquido, nós temos a fusão, beleza? Então, o processo que passa do estado líquido para o estado gasoso, nós temos a vaporização. Tranquilo, 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 tranquilo. Vamos lá. Do estado líquido para o estado sólido, nós temos a solidificação. Do estado líquido para o estado gasoso, eu já falei. Do estado gasoso para o estado líquido, nós temos a condensação. E do estado sólido para o gasoso, sublimação, gasoso para o sólido, também chamado de sublimação, tá? Sublimação. Então, gravem isso. Então, o mais importante é que você saiba que no estado sólido, as partículas estão bem próximas uma das outras. No estado líquido, mais um pouco afastadas, no estado gasoso, bem afastadas. Beleza? Se você acompanha essa seta da esquerda para a direita, esse processo aqui da esquerda para a direita, ou seja, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, tem uma absorção de energia. Esse fenômeno é chamado de processo endo é para dentro, tá? Endotérmico, porque absorve energia, tá? Endotérmico. Já da direita para a esquerda, ou seja, da minha direita para a esquerda, tá? Nós temos aí um processo para fora agora, tá? Exotérmico, beleza? Exotérmico, porque libera energia. Tudo tranquilo? Então, bem fácil, né? Bem bacana aqui mesmo. Então, vamos adiantando a nossa aula. Então, vamos para a fusão. Então, o primeiro ponto que você tem que saber o que é essa fusão. Então, lembra aí de uma barra de um bloco de gelo, tá? Esse bloco de gelo, ele passa para um estado líquido, tá?
Então, o que acontece? Ele vai ter que absorver energia. Quando ele absorve energia, ou seja, ele é um processo endotérmico, ele passa do estado sólido para o estado líquido. Neste gráfico aqui, você observa que nós temos o aumento da temperatura. Então, tem que ter um aquecimento, tá? Tem um aquecimento. Então, chega um momento que essa temperatura ela fica constante, que é justamente no processo que está acontecendo a fusão, tá? Então, quando acontece todo o processo de fusão, ou seja, quando todo o gelo aqui vira água no estado líquido, aí sim começa de novo a aumentar a temperatura, beleza? Então, bem tranquilo, muito fácil isso aqui, muito fácil mesmo, beleza? Então, a temperatura em que a matéria que se encontra no estado sólido passa para o estado líquido é chamado de ponto de fusão. A gente viu isso na aula passada, quando a gente falou de propriedade física. Solidificação. Veja aí que é tipo o processo contrário. Na solidificação, eu tenho a passagem do estado líquido para o estado sólido. A palavra já diz muita coisa. Solidificação. O que acontece aqui? Eu tenho um resfriamento, tá? Eu tenho um resfriamento. Eu diminuo a temperatura. Então, no processo de solidificação, a temperatura ela fica constante, ou seja, ela fica aqui paralisada. Depois que esse processo de solidificação acontece de uma forma total, a temperatura ela continua diminuindo. Isso entendemos aí? Entendi, bebezinho. Professor Larga de fuleiragem de sua aula. Então vamos lá. Vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, tá? Vou fazer uma nuvenzinha aqui. Observe o seguinte, aqui acontece o aumento também da temperatura. Há um aquecimento, só lembrar da água no fogo, tá? E aqui é o processo justamente da ebulição. Quando acontece toda a ebulição, a temperatura ela continua aqui constante, aí depois continua aumentando, tá? Só lembrando, galera, que há uma certa diferença quando você, principalmente lá na matéria de física, você vê que tem uma diferença entre gás e vapor, tá? O vapor ele está abaixo do ponto crítico, o gás ele está acima do ponto crítico, tá? Então vaporização bem tranquilo. Além disso, é importante que você veja que há estágios diferentes de vaporização. Quais são esses estágios? Nós temos a evaporação, é a famosa EVA. Nós temos a ebulição, a EBU, e a CAL, que é a calefação. A evaporação acontece de maneira mais lenta, a ebulição um pouco mais rápida, a calefação mais rápida ainda. Quando você coloca, por exemplo, uma roupa no varal, aquele processo é um processo mais lento, né? Até a roupa ficar bem enxutinha. A ebulição não, é um pouco mais rápida, se você lembrar de um papel no fogo com água. A calefação bem mais violenta ainda. Tá? É quase que instantâneo aí a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Beleza, galera? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo, bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos aí dando continuidade. Condensação. Bem interessante isso aqui. Olha só, a condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Isso aqui são gotas de água, tá? Isso aqui é a condensação. Para isso você tem que fazer o quê? Um resfriamento. Então você diminui a temperatura. Então veja que sempre no processo, aqui quando está condensando aqui, até chegar à sua totalidade, a temperatura ela fica o quê? Você já sabe, fica constante. Depois que concluiu, ela continua caindo, né? A temperatura continua diminuindo, certo? Condensação. Só você lembrar, mais à frente nós iremos falar aí de processo de separação de mistura.
lá na destilação, que você usa vários processos como esse. Por exemplo, você faz a vaporização, aí a água vai em forma de vapor, aí você resfria, aí faz o processo de condensação. Então, basicamente, você utiliza essas propriedades físicas aí. Então, condensação basicamente é isso. Sublimação. Já a sublimação, galera, é a passagem do estado sólido diretamente para o estado gasoso. O exemplo mais clássico que nós temos aí é da naftalina, da pedra de naftalina, que você coloca aí no seu guarda-roupa, tá? Você coloca no seu guarda-roupa. Muita gente aí pensa, até vou dar esse exemplo de novo, nas outras aulas já falei disso. Se você assistiu, finge que nunca assistiu, finge que é a primeira vez que você está ouvindo isso. Algumas pessoas mais antigas, elas colocam a naftalina no guarda-roupa para a barata, quando chegar lá, ela chupar. Ela vai chupando a naftalina e tal, se engasgando, ela morre envenenada, e de tanto ela chupar, a naftalina fica pequenininha. Não é isso não, galera. Isso aqui é totalmente errado. O que acontece é que a naftalina ela passa para o estado gasoso e esse gás aqui, ela entra na traqueia desses insetos, desses animais, e eles morrem por asfixia. É isso que acontece. Não é porque o bicho está chupando a naftalina, não. Então, muita gente, a galera mais antiga aí pensa que é isso, né? Mas não é isso, não. Então, de teoria, basicamente era isso. Principalmente você tem que lembrar dos estados de agregação, das partículas que estão muito próximas uma das outras, outra um pouco mais afastada e outra mais afastada ainda. Então, basicamente, você tem que lembrar disso. E dos processos de mudanças do estado físico, ou processo de mudança do estado de agregação. Então, vamos trazer algumas questões para a gente consolidar esse entendimento e para você aí de fato, né, fazer alguma revisão. Então, primeiramente, dá pausa, leia a questão, responda e depois continue com o vídeo, tá bom? Então, questão 41. Observe a sequência de quadrinhos abaixo. Então, aqui é do Cascão, livro da Turma da Mônica. Então, de acordo com os quadrinhos acima, é correto afirmar que as mudanças de estado físico apresentadas na sequência A e B e C são respectivamente. Então, de A para B, veja que o gelo passou para o líquido. Aqui nós temos a fusão, tá? Fusão. Do que mais? Do B para o C. Do B para o C, você vê que tem o líquido passando para o gasoso. Então, vaporização. Então, é fusão e vaporização. Então, o gabarito nada mais é que a letra E de elefante. E o funk tá rolando aqui na minha rua. O funk aqui tá batendo alto. Beleza? Questão tranquila, né? É ano 2019. Questão fresquinha aí. Caiu na última prova da EAN. Para combater traças e baratas, era comum colocar algumas bolinhas de naftalina no guarda-roupa. Com o passar do tempo, essas bolinhas diminuíam de tamanho. Esse fenômeno é uma mudança de estado físico chamada de chupança da barata. Se tiver, marque ela. Você já sabe, né, que a naftalina ela passa para o estado gasoso chamado de sublimação. Então, letra D de doido. Questão bem fácil, né? Solidificação, você já sabe que é do líquido para o sólido. Condensação, do gasoso para o líquido. Fusão, do sólido para o líquido. E evaporação aqui do líquido para o gasoso. Então, muito fácil. Questão da Unifor, Ceará. Considera a tabela de pontos de fusão e de ebulição das substâncias a seguir a 1 atm de pressão. Então, a 50 graus Celsius encontram-se no estado líquido. Essa questão aqui eu já expliquei como você resolve esse tipo de questão no vídeo anterior, tá? Então vá lá e lembra do GLS, do gay, lésbica, sapatão.
Eu não vou agora arriscar todinho aqui, porque a gente já vai logo de cara aqui. Então nós temos aqui o ponto de fusão e aqui nós temos o ponto de ebulição. Você já sabe que entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição é líquido. Lembra do GLS, do gay, lésbica, sapatão, tá? Então gay, lésbica, sapatão. 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 Vamos lá. A 50 graus encontram-se no estado líquido. Então você tem que ver aonde que o 50 se encaixaria quando ele estivesse aqui no meio, tá? O 50 está entre menos 101 e menos 34? Obviamente que não, estaria acima, então estaria aqui no estado gasoso, o cloro, beleza? Flúor, então também entre menos 219 e menos 188? Não, estaria acima, então estaria aqui também no estado gasoso. Bromo, ó, tá realmente entre menos 7,2 e 58,8. Então, realmente estaria aqui o 50, né? Eu falei 30, né? O 50. Então, o bromo, de fato, o bromo estaria aí no estado líquido, o bromo. Vamos lá para outro. Mercúrio. Mercúrio também, galera, ó. Menos 38,8 e 356,6. Então, também estaria aqui no meio aqui também, o 50. Então, o mercúrio também se encontraria no estado líquido. Iodo. Iodo, tu observa que 113,5 e 184. Então estaria aqui no sólido, ó, porque o 50 é menor do que 113. Então o iodo estaria no estado sólido. Então quais substâncias se encontram no estado líquido? Então é apenas aí o bromo e o mercúrio, gabarito letra E de elefante. Bromo e mercúrio, tá? Ah, professor, eu não gostei assim. Então faça as escalinhas e repete a tabela, tá? Lembra do GLS e conclui tudinho. Vamos avançando. Colégio Naval 2017. Ao aquecer o iodo no beque coberto com vidro de relógio após certo tempo, observa-se que seus vapores ficaram roxos, ó, marca vapor, tá? O iodo, ó, em temperatura ambiente, galera, ó, o iodo, ele é um halogênio, ou seja, da família 7A. Lembra aí do Fique Claro Brasileiros, iremos atacar. O iodo, dentre esses aqui, é o único que se encontra no estado sólido, tá? No estado sólido. O flúor, por exemplo, se encontra aqui no estado gasoso, o cloro também, o bromo já é no estado líquido. O iodo, ele se encontra aí no estado sólido. Então, se você ver que ele colocou aqui no vidro de relógio o iodo e depois, com o tempo, observou-se vapores roxos, ou seja, ele passou do estado sólido para o estado gasoso. Esse processo você já sabe, ele é chamado de sublimação. Um gabarito letra C de coração. Beleza? Adiantando aqui, é ano 2016. Considere os fenômenos cotidianos apresentados a seguir. Uma bolinha de naftalina esquecida no guarda-roupa. Então aqui vai passar o que? Sublimação. Você já lembra da bola de naftalina, lembra de sublimação. Um pote contendo água colocada no congelador. Então água passando para o estado sólido. Solidificação. Uma toalha molhada estendida no varal. Evaporação ou vaporização, tá? O derretimento de uma bola de sorvete. Então, sólido para o líquido, né? Fusão. Então, qual seria o gabarito aí? Começa com sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então, letra D. Sublimação, solidificação, evaporação, que é uma espécie do gênero vaporização, né? Então, sublimação, solidificação, evaporação e fusão. Então, letra D. Então, supondo que cada caso seja observado por tempo bastante para que ele se evidencie alteração na matéria,
Marque a opção que relaciona corretamente o fenômeno ao nome da mudança de estado físico. Então você já sabe que é a letra D. Estou acelerando aqui porque meu gravador está quase descarregando, tá? Então tem que concluir antes de descarregar. É ano 2015. Considere uma certa quantidade de água inicialmente no estado sólido, aquecendo gradativamente de forma homogênea toda essa quantidade de água. Ela passa para o estado líquido e, mantendo-se no mesmo regime de aquecimento, a mesma passa do estado líquido para o estado gasoso. Sobre as propriedades da água nos referidos estados físicos e sobre os processos de mudança de estado físico, pode-se afirmar que, vamos lá, o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Então, passando do estado sólido para o estado líquido é fusão. Então, letra A já é o nosso gabarito. Então, vamos ver os restantes aí para ver o que está errado nas outras. O processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se liquefação. Então, o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido aí está errado, é fusão. A densidade da água no estado sólido é maior que no estado líquido? Não, é menor. Só lembrar do gelo que flutua na água, tá? A densidade no estado sólido ela é menor do que no estado líquido. Só lembrar do gelo boiando aí na água, flutuando na água. Letra D. O processo de mudança do estado líquido para o estado gasoso chama-se condensação. Aí seria o contrário, é do estado gasoso para o estado líquido que é condensação. No processo de mudança do estado sólido para o estado líquido, sólido para o líquido, a água perde calor, ou seja, libera calor. Então você já sabe que não libera e sim absorve, é um processo endotérmico. Então aqui absorve, não perde, beleza? Então você já sabe isso. 2014. É ano 2014. Um estudante realiza a seguinte experiência durante um dia em que a temperatura ambiente é de 30 graus Celsius. Retira uma caçamba de gelo e a coloca sobre um balcão. Após determinado tempo, o gelo derreterá completamente. Se ele, após isso, pegar a porção de água resultante no estado líquido e a colocar em uma panela sobre a chama de um fogão, a água irá vaporizar completamente, passando assim pelos 3 possíveis estados físicos da matéria. A respeito do estado de agregação das moléculas nos estados físicos da matéria, é correto afirmar que as moléculas estão pouco agregadas apenas no estado sólido. Não, no estado sólido estão muito agregadas, estão muito próximas uma das outras. Então, letra A está errada. Vamos aí para a letra B. Estão bastante agregadas em todos os estados físicos? Não. Só no estado sólido está bastante agregada. Letra C. Possui um estado de agregação intermediário apenas no estado líquido. Essa já é a resposta. No estado líquido, de fato, há um estado de agregação aí intermediário. Letra D de doido. Estão bastante agregadas apenas no estado de vapor, pelo contrário. Estão bastante afastadas. Letra E. Estão pouco agregadas em todos os estados. Aí está errada completamente. 2013. Água que nasce na fonte serena do mundo, águas que banham, aldeiam e matam a sede da população. Eu não sei o ritmo, tá? Água que o sol evapora para o céu, vai embora, viram nuvens de algodão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Terra, planeta, água. Essa música de Guilherme Arantes chama-se Planeta Água. Valeu, beleza. Então ele quer saber os estados físicos que aconteceram aqui. Vamos lá. Água que nasce na fonte serena, águas que banham as aldeias. Então já está falando aqui. Água que o sol evapora. Então aqui já temos a evaporação, tá? Vai para o céu, vai embora, virar nuvens. Então, virou nuvens de algodão. E sempre voltam humildes para o fundo da terra. Então, evaporação, que passa do estado líquido para o estado gasoso, depois volta para a terra, volta em forma de chuva. Então, há condensação. E a última que vocês não sabem, que é quando a gente estuda a água, que ela vai para o fundo da terra, chama-se o quê? Precipitação. Então, seria a letra C, evaporação, condensação e precipitação. Beleza? A letra C de coração, adiantando, que eu estou preocupado é que vai descarregar aqui o bagulho louco aqui. Qual a mudança de estado físico da matéria é utilizada na separação do sal de cozinha da água do mar?
E a gente vai estudar também isso aqui lá em processo de separação de mistura. Isso aqui nada mais é se você pegar água do mar, coloca numa salina, a água evapora toda, fica apenas o sal. Isso é chamado de vaporização, tá? Evaporação é uma espécie do gênero vaporização. Então, letra D é a resposta. 2012, observe o gráfico aí. Assinale a opção que apresenta o fenômeno correspondente às letras A. Letra A, líquido para o sólido, solidificação. Já descarta a letra A, já descarta a letra D, já descarta a letra E. Então ficou entre B e C. B, DB, gasoso para o líquido, chama-se condensação. Então gasoso para o líquido, condensação. Então sublimação, condensação, já é a letra C a resposta, galera. Então solidificação, condensação, vamos ver a outra. Letra C, sólido para o líquido, fusão, já está aqui. E a letra D, líquido para o gasoso, vaporização. Então, letra C é o gabarito. Encerramos aí antes de descarregar o meu gravadorzinho, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo aula Praia 2020. Falou, galera!